A pergunta é, qual é o principal problema da sua empresa? Obviamente é uma conta que dá mais de 100%, porque tem indústria, tem empresário que responde mais de um problema. Mas é importante aqui a gente olhar que 70% das respostas apontam queda de faturamento, o principal problema gerado pela pandemia. Queda da produção, 53%. Inadimplência dos clientes, ou seja, não estão recebendo o que venderam, né? 45%. Cancelamentos de pedidos e encomendas, o que gera um problema futuro, né? 44%. E paralisação das atividades. Simplesmente não tem produzindo nada. 34%. Óbvio que a lista é maior, eu trouxe aqui os 5 principais problemas apontados pelos industriais. Bom, a Confederação Nacional da Indústria divulgou esses dados ontem. Nós estamos ao vivo com o diretor de Desenvolvimento Industrial da CNI, que é a Confederação Nacional da Indústria, Carlos Eduardo Abjaldi. Ele conversa com a gente através de videochamada. Doutor Carlos, bom dia, obrigada por nos atender. O senhor já está com os números aí também desde ontem, analisando naturalmente com todos aí na Confederação Nacional da Indústria, um impacto nunca antes visto no setor industrial brasileiro, a pandemia que certamente pegou todos nós de surpresa e que impõe agora aos empresários, aos industriais, um grande desafio. Qual é o maior desafio diante de números como esse? Bom, o maior desafio será exatamente manter as empresas vivas. Eu acho que o que está acontecendo, como nós temos visto, a produção industrial tem reduzido bastante. Isso aí não permite, então, que as empresas mantenham a sua liquidez financeira. Elas, como não têm faturamento, não têm produção, não têm faturamento e, logicamente, elas têm todas as responsabilidades a cumprir. Então, o grande problema hoje que a gente vê está exatamente na concessão do crédito para que elas possam realmente sobreviver. São muitas as responsabilidades que elas têm que manter. Nós apresentamos praticamente 68 propostas ao governo federal, inclusive em 4 setores, na área de financiamento, na área de crédito, na área de meio ambiente, comércio exterior, enfim, bastante abrangente. Dessas, nós temos 70% praticamente, elas já foram atingidas, 20% ainda não foram adotadas, e nós temos aí uns 10% que estão sendo, praticamente elas foram parcialmente atingidas. O senhor está falando aí que o grande desafio é a empresa se manter viva. Eu pergunto, dentro dessa questão do se manter viva, o horizonte do quanto vai durar a pandemia está no centro dessa discussão. Qual é a expectativa da indústria no sentido de retomada da atividade no nível razoável? Bom, nós consideramos, a CNI considera que principalmente essa parte sanitária e da saúde do ser humano é o mais importante. Então nós temos que aguardar. Realmente não existe para o Brasil uma estatística que diz que o Brasil inteiro está tendo um comportamento igual. Nós temos alguns estados que estão melhores, outros estados então bastante ruins. Então eu acho que essa retomada será exatamente de uma forma muito gradual. O que nós temos que preparar é o seguinte: se nós não nos preocuparmos agora com a saúde, nós não teremos empregados, nós não teremos pessoas para comprar, não teremos consumidores. Então, muito importante isso. Mas nós já estamos preparando também algumas medidas para retomada, e essa retomada, assim que forem liberadas pelo governo, pelo município ou pelo próprio governo estadual, o que vai acontecer é o seguinte: nós temos que retomar pouco a pouco, utilizando todas as condições aí de precaução na parte sanitária, né? Já temos algumas empresas, durante mesmo essa pandemia, tem algumas empresas que estão trabalhando dentro de um sistema completamente garantido na parte de saúde e parte sanitária, com todos aqueles cuidados previstos, máscara, limpeza com álcool e enfim, com detergentes e tudo. Temos essas indústrias que não puderam parar, elas estão operando e operando dentro disso. Algumas que já começaram, alguns estados que já permitiram, estão começando dentro dessa lógica da precaução e do todo cuidado com o funcionário. Então, nós não temos ainda uma estatística, né?
O que nós acreditamos é aí que pelo menos mais um mês aí, mês de junho, agora talvez ainda, a gente já esteja realmente vendo um momento de liberação, né? No horizonte futuro, o que a gente pode olhar para a indústria, levando em conta que o seguinte, antes da pandemia, a indústria brasileira dizia que precisava se reinventar, se reatualizar, buscar novos métodos e recursos de produção. Essa pandemia, ela é um peso a mais dentro desse desafio da indústria brasileira de se renovar, principalmente numa competitividade internacional? Correto. O que nós vínhamos, nós estávamos bastante satisfeitos com o desenvolvimento que apresentou, os primeiros sinais de retomada que surgiram no final do ano e no princípio desse ano. Então, estavam preparando exatamente para que tudo pudesse ser retomado de uma forma correta. O que acontece, veio isso, e nós não estávamos realmente preparados, aliás, ninguém está preparado para isso, e nós temos hoje problemas estruturais dentro do Brasil que tiram a competitividade. O problema do Brasil, o problema da indústria brasileira é exatamente a competitividade. E essa competitividade está ligada, primeiro, a fatores estruturantes do Brasil, como as reformas, por exemplo, a reforma tributária e outras tantas reformas que podem retirar toda a burocracia, todos esses custos a mais, todo esse trabalho que nós temos hoje, essa carga tributária, que ela é muito alta, ela é desigual. A carga tributária na indústria, ela é desigual em relação aos outros setores. A indústria paga 47% dos tributos, enquanto muitos dos outros setores têm taxas de 15% a 20%. O que a reforma daria é exatamente uma igualdade ou uma homogeneidade no pagamento desses tributos. Então, o que a gente tem que fazer é exatamente, na recuperação da indústria, tentar dar continuidade às reformas, que isso eu acho que é a coisa mais importante, porque isso dá credibilidade ao Brasil. Inclusive, a imagem do Brasil, ela tem que ser reconstruída de forma a mostrar que nós vamos seguir o nosso dever de casa. Isso é muito importante para que a gente receba investimentos. Como você sabe, o Brasil hoje não tem condição, o governo hoje não tem condição de aplicar, investir em obras que nós precisamos. Nós precisamos de infraestrutura, nós temos o que chama-se de custo Brasil, que são 12 fatores que a gente está estudando, a CNI está trabalhando nisso aí, tentando trazer propostas para o governo, mas a gente praticamente eles já são conhecidas de longo prazo. Então, o nosso problema, o problema brasileiro, o problema da economia brasileira, e da indústria brasileira, que é quem sofre mais, é exatamente estar refletido nessas medidas que nós temos que tomar. Ao diretor de Desenvolvimento Industrial da Confederação Nacional da Indústria, Carlos Eduardo Abjaldi, pela entrevista hoje aqui com a gente no Piauí, aqui no Notícia da Manhã. Muito obrigado, bom dia para o senhor. Muito obrigado, bom dia. Bom dia. Boa sorte para as nossas empresas e que essas reformas que estão demorando tanto a serem implementadas, a gente lembra que antes da reforma da Previdência, a situação do Brasil, e aí nem se falava, nem se imaginava ainda em pandemia, né? Nós já temos aí mais de um ano de aprovação da reforma da Previdência, então, da reforma primeiro a trabalhista, depois a da Previdência, mas a gente já tinha no cenário mundial a situação do Brasil muito difícil. Depois da pandemia e com todos esses desafios e as reformas pendentes como a tributária, a situação realmente de recuperação é mais lenta. Uma das críticas à situação do Brasil é que nos últimos 15 anos não houve renovação do parque industrial. Então isso tira competitividade. Uma situação como essa agrava esse lugar do Brasil no mundo.